Vamos começar falando da fuga de dois criminosos perigosíssimos, criminosos que metem medo até mesmo em outros presos, em outros criminosos, integrantes de organização criminosa, Tatu e Deizinho. Tatu e Deizinho fugiram de um presídio de segurança máxima. Vou repetir, doutor Diego Tavares, presídio de segurança máxima. Como é que eles fugiram do presídio de segurança máxima? Número 1, não tinha revista na cela. Logo, ninguém podia encontrar armas ou apetrechos para fuga dentro da cela. Por quê? Porque no presídio de segurança máxima de Mossoró não se fazia revista de cela. Número 2, no presídio de segurança máxima de Mossoró, 60% das câmeras de vigilância interna estavam quebradas. Número 3, estava tendo uma reforma e no almoxarifado tinha um tesourão daqueles de cortar cerca, usado em jardinagem, ao alcance dos marginais. O que eles fizeram então? Um deles pegou uma cunha, fez uma espátula de madeira, cavucando com a pia, mexeu ali onde está acoplada a luminária da cela, tirou a luminária, o que tinha em cima? Telhas. Tiraram as telhas, um em cada cela, saíram, e aí, é claro, olha aí a guarita, olha aí a sentinela. Mas não tinha ninguém na hora. Estava na troca de turno. Foram lá no almoxarifado, pegaram o tesourão, cortaram a cerca e fugiram de um presídio de segurança máxima. Você deve estar me olhando agora e dizendo, não estou entendendo. Então eu vou te explicar. Eles fugiram porque a empresa que fazia a manutenção deste presídio, cujo faturamento é de cerca de 200 milhões de reais por ano, está no nome de um laranja que mora numa favela na periferia de Brasília. Pois bem, está fazendo um ano desta fuga. Um mês. Eu fiquei com tanta raiva que eu já estou até adivinhando o que vai acontecer no futuro. Então, saiu bem. A fuga faz um mês que eles fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E isso já está expondo as dificuldades enfrentadas pelo governo federal na recaptura de ambos. E, de fato, eu digo para vocês, não é fácil. Passarinho saiu da gaiola, é difícil recuperar. Onde é que está o André do Rap? Investigadores conseguiram mapear uma rede de apoio fora do presídio, que estaria sendo bancada pelo Comando Vermelho. Parece que a coisa mais organizada que tem nesse país é o crime. 7 pessoas já foram presas desde o início da ação. Além disso, segundo o jornal Folha de São Paulo, durante esse período houve muita... Não. Eu preciso ouvir agora uma pessoa madura, experiente. Você pode ler para mim o que aconteceu, Diogo da Luz? Durante esse período houve o quê? Muita vaidade entre as forças de segurança e uma disputa sobre a qual a corporação ficaria com os créditos da eventual captura dos criminosos. Meu Deus, gente, isso é hora para ter vaidade. Eu estou falando, o mundo está governado pela imaturidade. E falamos ontem aqui, tá aí no YouTube, do Linha de Frente de ontem, a possibilidade de uma guerra nuclear. Explicamos por quê, de maneira lógica, percussiente, apontando muita imaturidade. Bom, com essas e outras, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, confirmou o alto custo da operação para o governo, mas avisou que o gasto é necessário, sem detalhar os valores envolvidos. Abre aspas. Nós temos uma ideia do custo dessa operação, que não é um custo baixo. Mas o fato é que não podemos deixar a população local desamparada. Fecha aspas. Em entrevista ao G1, o coronel da reserva, especialista em segurança pública, José Vicente, que inclusive é ex-secretário nacional de segurança pública, disse que é irracional manter essa estrutura de busca quando poderia ser usado um contingente menor de investigação. Nesse intervalo,
Os fugitivos já mantiveram uma família como refém, foram avistados em comunidades diversas, já se esconderam numa propriedade rural, agrediram um indivíduo na zona rural de Baraúna e estão aprontando tudo que você possa imaginar. Veja só, enquanto a gente desloca um grande contingente para pegar 2 marginais que não deveriam ter fugido, esse contingente não está investigando nem prevenindo a prática de novos crimes, principalmente os praticados pela organização criminosa. Diego Tavares, para começar, o alto custo dessa operação deveria ser bancado integralmente por essa empresa fraudulenta que faz a manutenção do presídio de Mossoró. Uma vergonha. Depois você coloca, enquanto o Diego fala, imagens do segurança, do guarda penitenciário, treinando tiro numa pedra. Ou seja, falta do que fazer. Eu quero ouvir Diego Tavares. Bom, professor Capês, depois dessa introdução super incisiva e justa a respeito desse caso absurdo que aconteceu no Brasil, desejo uma boa tarde ao senhor, boa tarde ao Diogo, Rafael, ao Gui, a toda a nossa audiência aqui do Linha de Frente. E o que eu vejo de tudo isso, Capês, são várias bombas de fumaça que acabam tirando o nosso foco de algumas coisas óbvias. Você descreveu aqui muito bem a forma com que esses bandidos fugiram de uma penitenciária de segurança máxima. Só faltou um pequeno elemento que foi cogitado desde o primeiro dia, que é a participação de possivelmente funcionários dessa penitenciária ou até mesmo de autoridades ligadas à administração da penitenciária, tanto que a primeira conduta do Ministério da Justiça quando essa fuga ocorreu foi afastar o diretor do presídio. E de lá para cá, nós ouvimos falar muito sobre o que acontece da porta para fora dessa penitenciária. Olha, prendeu ali o dono da fazenda, investigou o casal que teria comprado roupas, enfim, toda sorte de investigações e prisões para fora do presídio. Mas até agora eu não ouvi falar nada a respeito da sindicância para apurar quem possivelmente ajudou, prestou auxílio a esses 2 criminosos para que eles conseguissem, de forma inédita, porque foi a primeira vez que um presídio de segurança máxima foi violado no Brasil. Quem prestou auxílio para eles da porta para dentro? Aonde está o erro dentro da estrutura estatal? E aí, a consequência disso, como nós lemos aqui também na cabeça da matéria, é um gasto de dinheiro absurdo para uma operação de busca que muito provavelmente não vai retornar resultados. 30 dias após uma fuga, a chance de você capturar esses criminosos é praticamente nula. Possivelmente já estão até fora do país. Que todo esse dinheiro que está sendo empregado nessa busca, que é só para oferecer para a sociedade um símbolo de que o Ministério da Justiça não está aceitando essa pecha de ter protagonizado a primeira fuga de um presídio de segurança máxima, poderia ser utilizado justamente para uma reestruturação, o pontapé inicial da reestruturação do sistema carcerário no Brasil, porque essa fuga levantou um dado alarmante. Mais de 30% das penitenciárias no país estão em condições ruins ou péssimas. Então, se é para gastar dinheiro público, que nós tomemos essa fuga como exemplo, que seja esse o fundo do poço onde a gente bate para começar a subir novamente. Muito bem, Diego. Você vai acompanhando aqui algumas imagens do presídio, das instalações. Não é possível que seja tão fácil assim fugir de um presídio federal. E olha só, Alemão, se puder fixar um pouquinho, esses caras estão com a aparência um pouco distinta agora. Devem ter deixado barba crescer, talvez esteja com boné, algum chapéu cobrindo o rosto. Mas olha ali do lado esquerda, eu acho que é o tatu, hein? Ele tem uma pinta na cara, que é um dado aqui que o identifica. Depois, se puder aproximar, isso ajuda para que as pessoas que tiverem notícia tenham recompensa de R$15 mil para quem der algum tipo de informação sobre ele. Eu tinha uma pinta aqui, eu mandei tirar, que às vezes o cara quer te pegar e fica na dúvida, ele confirma. Eu queria ouvir você, Diogo da Luz, 2 marginais perigosos que deveriam estar presos, soltos. Vitória do Comando Vermelho? Vitória do Comando Vermelho ainda não, né? Porque eles ainda não se juntaram aos demais bandidos, pelo que dizem. Às vezes me surpreende pensar como eles têm certeza que esses bandidos estão ali no meio ainda. Não sei, mas em todo caso é o que eles dizem. Mas é uma grande derrota para o governo, sem dúvida alguma, por mais que muita gente possa dizer, não, mas esse problema não nasceu neste governo. Realmente não nasceu neste governo. Mas este governo vivenciou o problema e ele acaba sendo responsabilizado pelo que aconteceu. Agora, me surpreendem algumas coisas ainda aí. Primeiro, 500 homens por um mês que não conseguem atingir o objetivo. Com um cachorro, um único cachorro.
Será que as nossas polícias não têm dezenas de cachorros para fazer essa pesquisa? Os cachorros não custam tanto assim, mas só tem um cachorro esse mês inteiro. Imagina que ele já deve estar cansado de procurar... Você acha que um cachorro não acha o tatu? Dependendo já da tem área, três, viu? Já tem 3 lá. Foi um do Paraná e um de São Paulo. já foram mais 2? 3. Foram mais Agora 2. são 3. Com 3 cachorros muda tudo. Não, é um absurdo. Agora, outra coisa que é impressionante é o que você falou no começo. Estão gastando tanto tempo com essas 500 pessoas para pegar 2 sujeitos que já estavam presos, que não era assim tão difícil manter eles na prisão, e acabam desviando a atenção da gente para 330 mil ordens de prisão. Para ser mais exato, 330.555 atualizadas hoje no Conselho Nacional de Justiça, de ordens de prisão que não estão sendo cumpridas, no Brasil inteiro. Então, que pegasse esses 500 homens e fosse atrás dos outros também, e tivesse prendido 10, 20, e aí fazendo, talvez, como diz o Diego, paciência, perdemos essa, mas vamos nos organizar, vamos discutir o que acontece de errado dentro das prisões para que as pessoas estejam fugindo, porque nesses 30 dias nós tivemos 2 outras fugas de outros presídios também. Isso tem que parar. Nós temos que entender rapidamente aonde está o problema e prender não as pessoas que ajudaram esses foragidos que estão na rua, que muito provavelmente foram forçados a ajudar, mas as pessoas que ajudaram eles a saírem da prisão. Essas são as grandes criminosas que têm que pagar por isso e a gente acaba não ouvindo falar. Agora, insisto, 330.555 pessoas com ordem de prisão andando soltas por aí é uma vergonha para qualquer país. Muito bem. Bom, eu acho uma coisa importante, você lembrou muito bem o número de mandados de prisão para serem cumpridos, inclusive um deles estava para ser cumprido, era de um sequestrador, que sequestrou 16 pessoas num ônibus no Rio de Janeiro. Agora, à medida que nós temos 500 policiais, depois mais investimento, 1.000 policiais, e essa captura, essa procura começa a ser acompanhada pela imprensa, há um risco de dano reputacional muito grande para as forças de segurança. Porque quanto maior o número de pessoas, não é assim que não é ficar procurando como uma agulha no palheiro. Tem que trabalhar com inteligência, levantar informações, fazer uma procura silenciosa. Esse tipo de procura ostensiva, caso ela seja fracassada, vai trazer, claro, danos reputacionais. Bom, eu queria ouvir o Guilherme Mendes. Ô Guilherme, é claro que o problema carcerário não é de agora. O país vive uma crise carcerária. Eu acho que já no final dos anos 70, eu já venho acompanhando isso. Em meados de 80, aqui na penitenciária de São Paulo, já tinha a organização Serpentes Negras, que foi denunciada pelo então, à época, juiz corregedor, doutor Haroldo Luz. Depois nós tivemos aí primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho famoso no Rio de Janeiro, enfim, Irmandade, enfim, todas essas organizações criminosas que estão dominando o país. E o que é pior, para pegar essas organizações criminosas, você não consegue mais simplesmente com policiamento ostensivo, força policial e armamento, porque elas já se misturaram à sociedade. Restaurantes, lavanderias, casas de espetáculo. Agora vai vir, se vier a liberação do jogo, vão estar infiltrados pesado nos sistemas de apostas. Então, é muito difícil, no estágio em que chegaram essas máfias, poder combatê-las. Guilherme Mendes, uma boa tarde. Boa tarde, Capês, boa tarde, amigos da mesa e a nossa audiência. Eu acho que esse episódio da fuga em Mossoró, ele escancara uma série de problemas e que necessariamente não estão ligados a captura desses 2 bandidos que viraram celebridades nacionais e antes da fuga ninguém nem sabia quem era. Eram mais participantes aí de organizações criminosas, mais do mesmo, né? Mais delinquentes e que agora ganharam alguma notoriedade. Agora, Capês, o ponto para mim é o seguinte. Primeiro, não há custo para recaptura. Tem que se gastar o que for necessário. Se eu fosse vítima de um criminoso, você, algum familiar, e você falasse, olha, eu não vou atrás do cara que cometeu o crime contra você porque vai custar caro, isso me revoltaria. E tenho certeza que revolta você que está em casa e as vítimas, talvez, desses criminosos, que a gente não sabe, a ficha corrida deles é tão grande que a gente não sabe sequer quantificar quantas pessoas foram vítimas. Então, o governo tem que gastar o que for preciso, na mesma linha do que aconteceu nos Estados Unidos, quando aquele brasileiro, de uma forma muito mais fácil, escalando a parede, fugiu e o governo americano gastou milhares de dólares e demorou muitos dias
para achá-lo. Inclusive com o sitiamento de áreas, alguns moradores, algumas cidades, melhor dizendo, foram proibidas de sair de casa, toque de recolher, a coisa não foi brincadeira e ele foi capturado. Então, esse é o primeiro ponto, captura, custe o que custar. O segundo ponto, para aqueles que advogam a privatização dos presídios, aqui está um exemplo. Lá a segurança não era propriamente privatizada, mas os serviços eram. E essa ideia da eficiência, essa ideia do comprometimento da iniciativa privada não se sustenta quando a gente vai para o serviço público. E a gente pode citar aqui as linhas de trem, a gente pode citar o serviço funerário, a gente pode citar a iluminação pública, uma série de serviços que fracassaram nas suas tentativas privatistas. E aqui o presídio de Mossoró é mais um exemplo. Como você bem colocou, era câmera sem manutenção, era tesoura à disposição, era cimento de má qualidade. Então, acho que isso fica importante a gente também refletir para que não incidamos no mesmo erro no futuro. E complementando o dado do professor Diogo, ele fala em 350, arredondando, 340 mil mandados pendentes de cumprimento. A gente falou disso aqui há 2 ou 3 programas. Agora tem um outro dado que é muito mais sério. O déficit de vagas no sistema prisional brasileiro. O Departamento Penitenciário Nacional estima, isso dados de segunda-feira agora, 1.191.799 vagas que não existem e precisariam existir para colocar essas pessoas. Então, gente, o sistema penitenciário brasileiro está falido. Se esses 340 mil mandados, 1% dele for cumprido, nós não temos onde colocar essas pessoas. Essa é a realidade. E um presídio você não constrói do dia para a noite, é uma construção caríssima. Se você constrói um presídio para 1.000 detentos, que é um presídio de uma capacidade bastante considerável, você vai demorar no mínimo de 6 a 8 meses. O déficit é de 191 mil vagas. 191 mil vagas. Ou seja, nós teríamos que construir 191 presídios com 1.000 presos de capacidade a toque de caixa só para colocar quem hoje já está no sistema e está numa modalidade desumana ou sem a mínima condição de se cumprir. Tanto é que tem tantas fugas e rebeliões e coisas do tipo. Se a gente jogar dentro do sistema mais os 140 mil mandados que deveriam estar sendo cumpridos, vem o colapso absoluto. Então, ficar com o discurso de saidinha, ficar com o discurso de que, olha, é caro pegar preso perigoso, isso tudo é filigrana, isso tudo é distração, é a cenoura do burro. A questão toda é, vamos enfrentar os números, e os números não são nem um pouco animadores. E sabe o que acontece quando falta vaga, como está faltando? O sujeito passa para o regime semiaberto, em vez de ele ir para uma colônia penal, porque não tem, ele vai para a rua, ele cumpre uma parte, tem crimes que você cumpre 16% da pena, outros crimes você cumpre 20%, outros 25%, outros 30%, aí vai para o semiaberto. Não tem colônia penal, então ele fica na rua e à noite ele vem dormir no presídio. Mas se não tem vaga para dormir no presídio, ele dorme na casa dele. E no regime aberto, a mesma coisa. No final, então, se aplica uma pena e ele vai cumprir só uma parte, porque o restante não existe estabelecimentos adequados para ele fazer o cumprimento da pena. E aí, dou razão ao Guilherme quando coloca. A questão não é a saída temporária, com todo respeito. A solução é muito mais ampla do que isso. Acho também que o foco da discussão não deve ser esse. Até porque saída temporária para regime semiaberto quando não tem colônia penal e o cara está na rua? Quem que está saindo, então? Quem que eu estou vendo presos saírem do presídio para cumprir saída temporária? Estão dando para quem está no regime fechado? Então é muito difícil. E dentro desse contexto, presídio de segurança máxima que tem segurança mínima. Rafael Macris. Capês, é muito triste, é muito revoltante a gente ver comentários pela imprensa do tipo: vamos discutir a segurança pública no Brasil, vamos discutir a superlotação dos presídios no Brasil, vamos discutir a falta de vagas para presos nos presídios brasileiros com políticas de desencarceramento. Infelizmente, hoje é o que mais se ouve por aí, Capês. Política de desencarceramento. Pô, a gente tem centenas de milhares de vagas em déficit para prender essas pessoas que hoje estão na rua. Ou seja, criminosos que deveriam estar dentro da cadeia, hoje estão na rua, estão no seu bairro, estão em volta das suas casas. Opa, peraí, vai ser um custo tão grande assim para construir essas centenas de presídios que são necessários? Peraí, meu amigo,
A gente tem hoje 33% do PIB em carga tributária no Brasil. Você me falar que não tem dinheiro para construir presídios, para prender essas pessoas, é uma falácia. E outra coisa que nos revolta mais ainda, Capês, é você observar, em frente a essa crise de segurança pública que a gente vive no Brasil, que hoje a gente não tem estrutura mínima para garantir segurança nos presídios de segurança máxima do Brasil. Você vê o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça reunidos, discutindo alguns assuntos. Você fala, opa, peraí, eles vão discutir a questão de construção de mais presídios, eles vão discutir a questão de melhorar a segurança dos presídios. Muito pelo contrário. Sabe o que está sendo discutido? Controle de vagas para evitar a superlotação de presídios. Uso excessivo da prisão como pena, ou seja, debate de política de desencarceramento. Custo do sistema prisional para o orçamento público e falta de atenção à saúde dos presos. A gente precisa discutir a construção de novos presídios. A gente precisa discutir o aumento da segurança pública nesses presídios, Capês. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E você dizer que está se gastando muito para ir em busca, para prender esses 2 marginais e criminosos que fugiram de lá, é um exemplo da impunidade no Brasil. É um sinal verde para outros criminosos que queiram fugir. Peraí, eles podem fugir então da prisão, que não vai haver nenhum esforço por parte do governo federal para ir atrás deles e prender. É um completo absurdo. Tem que gastar o que for necessário e tem que recapturar esses criminosos e colocar eles de novo na cadeia. Muito bem. E repito, empresa picareta que fazia a manutenção do presídio de Mossoró. Você vai ter que arcar com todos os custos desta fuga.